Aqui nós podemos dizer que é uma floresta. Então aquilo que era degradado, hoje se torna floresta. É uma floresta jovem, como você está vendo, uma aroeirinha dessa, ó, jovenzinha, certo? A gente já teve a palma aqui dentro dessa área. E vai voltar com palma agora em 2019, vai voltar palma novamente para essa área. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma caatinga raleada, que eu posso utilizar como pasto, né, um silvopastoril, só que de forma diferente. Eu não degradei a caatinga para fazer isso, e sim eu resgatei a caatinga para fazer esse sistema. Ninguém vai plantar isso aqui simplesmente porque é belo. A gente vai plantar isso aqui porque, além de belo, a gente ganha dinheiro. Então, quando eu conheço a caatinga, eu passo a conhecer as riquezas dela. E conhecendo as riquezas dela, eu passo a ter caatinga na minha vida. Na área em que Eduardo implementou o sistema de palma e árvores há 17 anos, foram encontradas cerca de 30 espécies de árvores. Então esse, para mim, é o boom do projeto Produzir e Preservar. É a importância dele. Ele não está pegando a caatinga e regredindo ela para fazer um outro sistema. Em si, ele está pegando áreas degradadas e trazendo a caatinga para fazer um sistema funcional, um sistema produtivo. A caatinga não é problema. A caatinga é solução. Solo não fica degradado. Por compreender os benefícios ambientais e sociais desse sistema, Eduardo e sua esposa criaram o projeto Produzir e Preservar, com o objetivo de valorizar sistemas sustentáveis na caatinga e demonstrar que é possível haver crescimento econômico sem desmatar. A longo prazo, o sistema de Eduardo gera maior lucro do que os sistemas convencionais na região. Isso aqui vale dinheiro para a indústria cerâmica, mas nós mantemos. Então o que a indústria cerâmica não entendia, por que a gente com um material desse que poderia comercializar, fazer dinheiro, a gente estava brigando para plantar mais. Porque todo mundo estava cortando, então a gente estava lutando para plantar. Mas para a gente ter um sistema como esse, quer dizer, 20 anos atrás era degradado e hoje não. Um pé de umbu como esse, não, um adulto de 300, 400 anos na minha comunidade vale R$100. O cara corta e vende por R$100 a indústria cerâmica. Pela madeira? Pela madeira. Caraca. Eu colho o fruto dele todo ano de um pé só e faço até R$1.000 só com o fruto. E todo ano eu tenho fruto. Então assim, nós encontramos 26 dentro da propriedade e hoje nós temos em torno de uns 270 pés. Uau. Então isso fez com que, ao invés de eu ficar esperando pelos 26 que eu recebi quando eu herdei a propriedade, eu multiplicasse eles para que cada vez mais eu tivesse renda. Então hoje eu tenho muitos pés plantados, eu vou lhe mostrar áreas só dele, plantado só umbu, e outras áreas que a gente está plantando novamente. Aqui é uma das áreas que a gente plantou, junto com a própria. Aqui é um umbu de sequeiro. As árvores nativas são utilizadas para fazer fitoterápicos para os animais, o que reduz os gastos de produção. Aqui nós utilizamos a jerema como fitoterápico. Aqui é um antibiótico poderosíssimo, certo? Nós utilizamos. Como nós falamos lá anteriormente, né, a catingueira, né, como fonte de alimento para os animais, 12% de proteína. Aqui nós temos a aroeira, que nós utilizamos para fazer feno, né, para alimentar os animais. Também utilizamos para fazer fitoterápico, né, então é mais uma riqueza da caatinga que a gente utiliza. Nós temos aqui do outro lado, ó, uma planta que para nós é muito importante. O pinhão branco da caatinga. Essa planta, ela solta esse leitinho, ó, vou tirar. A presença de árvores também favorece o microclima e a conservação da produtividade do solo. Seja ela no semiárido, seja ela na Mata Atlântica, no Cerrado, ou seja ela na Amazônia. Então a cobertura é importante. Olha, veja a importância de uma área como essa. As chuvas aqui no semiárido, ela é pouca. Quando elas caem, elas são muito fortes. Então, quando ela cai com muita força, que bate no solo degradado, como eu lhe mostrei ali, o solo descoberto, leva todo o solo, toda a cobertura de solo. Mas quando ele bate numa área como essa, ele vai encontrar a copa das árvores, bater na copa das árvores, depois é que ele vai cair peneirando cá no chão. A chuva vai cair no chão com impacto bem menor, e aqui ela cai e não leva ao solo. Primeiro que a água não escorre, porque o solo está coberto. E segundo, a chuva não bate direto no solo, e sim primeiro na copa das árvores.
além da galhada, né, que a gente vai cortando e deixando no chão. Dentro de tanto mato, como produzir? Se não for dentro do mato, não é agrofloresta. Para ser agrofloresta, tem que ser dentro do mato. Então, agrofloresta, permacultura, a gente consegue produzir no semiárido. Aqui mais uma frutífera que a gente tem dentro da propriedade. No sistema todo integrado, né? Aqui a gente tem algumas gramíneas e aí a gente vai plantando intercaladamente. A gente usa muito a adubação verde, que são as leguminosas. Aqui nós estamos com feijão de porco, estamos a leucena, mas nós também utilizamos o guandu como adubação verde, né? Essas plantas elas retiram nitrogênio do ar, fixa no solo, para que essas outras plantas elas possam retirar esse nitrogênio. Então é uma forma de adubação que a gente faz. Então assim, a gente vai na agrofloresta, permite a gente ter as árvores maiores, né? E a gente pode continuar plantando. Apesar da gente estar numa área de caatinga, numa área seca, a gente tem a produção de laranja, como você está percebendo, ó, e produz bastante frutos. A irrigação aqui é molhado apenas uma vez a cada 10 dias, mas para isso a gente teve que utilizar de um sistema que durou 6 anos de pesquisa, que foi um estabilizador térmico para manter a planta viva. O nosso problema era que aqui embaixo da copa da planta a gente tinha uma temperatura de até 70 graus. O que a gente fez? A gente descobriu que dentro da agronomia era impossível a gente conseguir produzir com essa alta temperatura do solo. Então fomos buscar através dos pesquisadores o que poderia ser feito, e isso foi dito para a gente que era normal, que em áreas quentes sempre o solo ficava muito aquecido. Então o que a gente fez? Cortando a palma, a gente percebeu que ela, cortada, ela mesmo em dia quente, ela é bastante fria. Então, como ela é rica em água, 90% dela é água, a gente cobriu toda a área da copa da planta com esses pedacinhos da palma. E aí, cobrindo essa área, a gente percebeu que a temperatura do solo tinha baixado, pois a planta começou a se desenvolver melhor. Fomos e fizemos a medição. Embaixo da palma deu 25 graus, fora da palma deu 70 graus. Então com isso a gente conseguiu manter as nossas frutíferas produzindo o ano todo, mesmo em período de seca, como nós tivemos de 2010 a 2018 a maior seca da história do semiárido. Onde nós tivemos anos de ter apenas 160 milímetros de chuva. Mas mesmo assim a gente conseguiu manter nossas frutíferas, nosso SAF funcional, através da utilização da palma. Então a palma forrageira, que hoje é utilizada muito como monocultura, na nossa propriedade ela é utilizada como agrofloresta. Tem alguém usando isso aí? A gente não conhece. Muitas pessoas de universidade, pesquisadores, eles vêm até aqui ver como nós, no semiárido, sem irrigação, no sistema de agrofloresta, a gente consegue produzir o ano inteiro. E aí, assim, como você está vendo, a gente não tem muita preocupação com o solo limpo. A gente vai plantando, que é sorgo, então a gente vai plantando tudo junto aqui, ó. É uma planta da caatinga, né? Mais uma da caatinga, mais outra da caatinga aqui. Às vezes as pessoas chegam aqui e fazem assim: eu não gostei muito de ir lá em Eduardo, porque lá é terra de preguiçoso. Lá é tudo sujo, certo? Então eu digo para eles, eu quero produtividade e não solo limpo. Então solo limpo é sinal de infertilidade, solo sujo é sinal de fertilidade. Esse biofertilizante, a gente utiliza ele para adubação lá das hortaliças. Aqui nós utilizamos as fezes dos bovinos e dos caprinos, nós utilizamos a urina dos bovinos também, nós utilizamos restos de frutas, restos de verduras, cinza do fogão a lenha que nós temos na propriedade, nós utilizamos a casca de ovo, leite, resto de leite, colostro, a gente coloca aqui dentro. Então, se eu coloco leite, eu estou colocando cálcio. Se eu coloco casca de ovo, eu estou colocando cálcio. Se eu coloco cinza, eu estou colocando fósforo e potássio. Se eu coloco urina, eu estou colocando nitrogênio. As fezes da mesma forma. Eu formo um super adubo
que a gente retira 1 litro desse líquido, coloca em 20 litros de água e rega uma fruteira daquela. E com isso ela consegue manter uma carga de fruta com pouca água, mas ela se mantém forte, utilizando apenas o biofertilizante. Então o biofertilizante ele faz com que a gente consiga produzir com qualidade sem recorrer aos produtos químicos. Eduardo conta com algumas tecnologias sociais de armazenamento de água para auxiliar em sua produção. Então aqui a gente tem uma das formas de captação de água no semiárido. É uma cisterna calçadão. Aqui é uma calçada onde a água ela vem até aqui, esse poçozinho. Então ela cai aqui, daqui ela retorna, a sujeira fica nesse espaço, a água limpa passa por esse cano e enche esse reservatório que é de 52 mil litros de água. Então a gente consegue armazenar aqui 52 mil litros de água com 250 milímetros de chuva anual. Com essa água nós utilizamos para irrigar as fruteiras, como você viu lá, 3 vezes por mês durante o período que seja necessário. Outras tecnologias sociais utilizadas pelo produtor são o barreiro trincheira e a barragem subterrânea. Mais uma inovação feita pelo produtor foi conjugar essas duas tecnologias em um só sistema. E seguindo seu planejamento permacultural, ele também aproveita a barragem para a criação de peixes para consumo familiar. Aqui nós temos um barreiro, que nós chamamos de barreiro trincheira. Ele tem 5 metros de profundidade, com 4 de larguras, com 25 de comprimento. Então esse barreiro, ele enche, e aí nós percebemos que a água filtra pelo subsolo e vai embora para o rio, para o oceano, ele vai embora, certo? Com o tempo. Fora a água que evapora. Então nós colocamos essas plantas para diminuir a evaporação e colocamos na frente uma barragem subterrânea, que é uma vedação com a lona, para que a água bata nessa lona e retorne molhando uma área que está aqui na frente, que a gente vai conhecer, e posteriormente mantenha esse barreiro cheio por muito mais tempo. Então é como se fosse uma esponja encharcada. Se você colocar dentro d'água, não absorve mais água, certo? Ou absorve muito pouco. Mas se eu colocar ela seca, então ela vai absorver muita água. Então é como esse solo. Se ele ficasse seco, ele ia absorver muita água. Como ele vai ficar encharcado por conta da barragem subterrânea, ele vai absorver pouca água do barreiro. E com isso a água do barreiro vai durar por muito mais tempo. E aí eu vou ter água disponível mais tempo para utilizar na propriedade, para os animais e para as frutíferas. Aqui nós vamos conhecer também um sistema de agrofloresta. A barragem subterrânea também é no sistema agroflorestal. Você não irrigou isso? Não, aqui não é irrigado. Aqui eu planto, é a barragem subterrânea que me fornece essa água para produzir. Só no sistema de agrofloresta e as barragens subterrâneas. Essa barragem subterrânea ela é diferente de todas as outras construídas no semiárido. Barragem conjugada com barreiro só aqui no barreiro, que é a minha terra. Isso aqui é uma invenção nossa. A barragem subterrânea dá garantia de que isso que a gente plantou aqui vai produzir. Sem a barragem subterrânea, a gente não tem a garantia. Por quê? Porque se as chuvas suspenderem, a terra seca. Com a barragem subterrânea ela não seca. Aí a gente consegue produzir. Plantou, vai colher. Aqui a gente tem certeza que vai colher. Então a gente está levando isso aqui para ser uma política pública, para que o governo financie esse tipo de empreendimento para as famílias pobres do semiárido. A gente utiliza da poda das árvores. Como a gente não faz queimada, não faz retirada, a gente tem um solo bastante coberto. Então, como você está percebendo aqui, ó, o solo ele fica bastante úmido e muito rico em matéria orgânica. Então, ó, você percebe, ó, a umidade e a matéria orgânica embaixo das plantas. O que eu vou lhe mostrar aqui não é comum encontrar no semiárido, a não ser em áreas irrigadas e muito adubadas, que nós chamamos de áreas produtivas por um tempo e não sustentável. Então assim, nós estamos aqui no semiárido e a gente chega aqui em pleno novembro, na maior seca, e a gente escava esse solo aqui e arranca a minhoca. Nesse solo aqui a gente consegue pegar a minhoca.
estamos no mês de outubro, então a estação seca, a estação de verão, onde tudo seca, tudo fica, de repente parece que o mundo acabou para o sertão, pois tudo que era verde acaba se tornando cinza. Depois de 7, 8 meses sem chuva, a gente conseguiu um solo encharcado como esse aqui. Além de ter um solo, né, bastante produtivo, um solo bem rico em matéria orgânica, como vocês estão vendo aqui. Esse contraste do seco, exatamente voltando para o verde. Lembrando que esse verde, do qual nós vamos falar aqui agora, ele não é fruto de irrigação. Então, nós entendemos que essas tecnologias é que vão fazer com que o sertanejo, o homem do semiárido, ele permaneça e se perpetue aqui no semiárido. Então, temos muito que explorar dessas tecnologias que hoje são pouco exploradas. Nós temos a bananeira, temos o oricuri aqui, que é uma nativa, temos a manga, a mora, limão, tangerina. Então, são frutas que estão sendo produzidas aqui dentro do projeto Produzir e Preservar, nessa perspectiva de convivência com o semiárido, de resiliência, porque às vezes a gente combateu muito, por muito tempo, a seca. E ainda hoje se reporta isso, o combate à seca e não a convivência com a seca no semiárido. Em períodos que a gente vê as outras propriedades passando muita dificuldade, então a gente tem um horizonte para apontar. Olha, se você mudar o seu olhar, com certeza você muda a sua realidade. Durante a última grande seca, sua performance econômica destoou dos outros produtores da região. Eduardo Emídio teve lucro. Durante esses anos, Eduardo contou com apoios e recorreu a financiamentos para aprimorar o seu sistema. Por ser pequeno, o banco não tem interesse. Então eu tenho que provar para o banco que é viável ele investir em mim. Então, tem seca em 2012, mas eu tenho capacidade de pagar o que eu tomei e que eu assumi o compromisso. O sistema biodiverso e permacultural de Eduardo Emídio é uma ótima alternativa para recuperar áreas em desertificação, demonstrando ser um caminho de abundância ambiental e econômica para o semiárido brasileiro. A gente consegue produzir aqui 250, 300 litros de leite dia, com 24 hectares de terra no semiárido, mas a gente consegue produzir muita fruta, a gente consegue produzir muitas leguminosas, a gente consegue manter esses animais 100% dentro da propriedade, cerca de 110 caprinos de leite e de corte e 40 bovinos de leite, sem retirar eles de dentro, produzindo alimento para ele o ano inteiro, sem irrigação, sem perfuração de poços, que a gente entende que está contribuindo cada vez mais para o processo de desertificação. Então, o sistema agroflorestal para nós é trazer vida para o semiárido, porque a gente pegou de uma área degradada, praticamente deserta, hoje a gente tem uma área com 85 a 90% dela toda no sistema de agrofloresta, e nós construímos isso sem o apoio, muitas vezes sem um entendimento. Se você for conhecer a história inteira de perseguições que nós passamos por aqui por desenvolver um sistema como esse, que vai de encontro aos sistemas convencionais que aí existem, né? Porque a gente está com a ideia de que a agricultura familiar, que o pequeno ele tem como viver e viver bem no semiárido, certo? E isso muitas vezes irrita as pessoas. Então, para nós é importante. Então, Eduardo, manter um sistema como esse aqui, para mim, é como eu estivesse mantendo a história da agricultura familiar no semiárido baiano, a história da agricultura familiar no semiárido brasileiro. Essa é o nosso sentimento de que nós aqui estamos representando a verdadeira agricultura familiar, certo? E de forma sustentável. Então nós que há 20 anos atrás não se sustentava da propriedade, depois de 5 anos passamos a sustentar e temos 15 anos que a única renda vem da propriedade. E a gente, cada ano a gente consegue multiplicar cada vez mais dentro da propriedade. Em 2019, o projeto de Eduardo e Cristina Emídio recebeu um prêmio do governo do estado da Bahia. E atualmente segue sua trajetória.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.